Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Motorista de aplicativo e o passageiro mortos a tiros no centro de Vitória. Outras 3 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Acidente na rodovia do Sol mata motociclista. A vítima foi surpreendida pelo carro de um PM que fazia manobra de retorno. Pelo menos 30 pessoas denunciam golpe de empresa de fotografia. Eles contrataram o serviço, mas não receberam o trabalho como foi acertado. Baile clandestino em Cariacica. Centenas de jovens se reuniram no meio da rua. A festa começou no sábado à noite e só terminou na manhã de ontem. Volta às aulas nas escolas particulares. Em Vila Velha, teve colégio que aderiu aos quadros móveis e montou salas ao ar livre para garantir mais segurança. E o TN mostra a evolução dos 7 meses de pandemia no Espírito Santo, desde que o primeiro caso foi registrado. Tudo isso e muito mais agora no seu Tribuna Notícias, primeira edição. Um motorista de aplicativo e o passageiro foram assassinados a tiros durante uma corrida no centro de Vitória. O carro onde eles estavam foi fuzilado. Foram mais de 30 tiros. No veículo havia outros 3 passageiros que também foram baleados, mas sobreviveram. O homem que trabalhava como motorista particular foi atingido por 2 disparos na região da cabeça. Ele é Adriano Pereira do Amaral, de 39 anos. O carro foi fuzilado por mais de 30 tiros. De acordo com a polícia, os disparos partiram de criminosos em um Sandero branco. Tudo aconteceu por volta de 4h40 da tarde no cruzamento da rua Governador José 7 com a Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. Essa mulher mora em frente ao local do crime e conta que ouviu muitos disparos. Eu pensei que eram fogos, porque estava dando futebol, então é de costume, né? Só que aí, uns 2 minutinhos depois, a gente chegou na janela e já estava o carro parado aqui, já tinha bastante policiais, né? Aí quando eu cheguei aqui, já estava o carro parado, os policiais, já tinha uma vítima que estava no chão, caída, e o SAMU estava chegando, na verdade. A esposa de Adriano esteve no local do crime para confirmar a morte do marido. A balada não teve condições de gravar a entrevista. Esse tatuador é amigo de longa data da vítima e disse que Adriano estava há 2 anos trabalhando como motorista. Sempre foi trabalhador. Ele comprou esse carro aí, ó, ele começou a trabalhar. O cara sempre foi tranquilo. Testemunhas contaram que o motorista pegou uma corrida em uma praia, mas ninguém soube informar qual seria essa praia. Eles já estavam sendo seguidos por um outro veículo. E quando pararam aqui no sinal, no centro de Vitória, esse veículo encostou e realizou os disparos. Os criminosos ainda fugiram sentido Praia do Canto. No carro de Adriano estavam mais 4 passageiros que seriam amigos dele. 3 dos rapazes foram baleados e socorridos para o hospital de urgência e emergência. Uma das vítimas, identificada como Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. Esse rapaz, de 23, também estava no carro, o único que não foi atingido pelos tiros. De acordo com a mãe dele, o filho saiu de casa pela manhã com os amigos, mas ela sentiu que havia algo de errado. De manhã eu não estava me sentindo bem, mas ele falou que ia para a praia com os amigos. Eu ainda pedi para ele que eu não fosse, mas ele quis ir assim mesmo. Aí, quando foi agora à tarde, ele me ligou e falou que tinha sido vítima, que tinha acontecido uma tragédia. A única palavra que ele falou que os meninos tinham sido baleado e que alguém tinha morrido, e eu não entendi mais nada porque eu também fiquei muito nervosa. O rapaz foi conduzido para o departamento de homicídios para prestar depoimento. A suspeita da polícia é que o ataque tenha sido provocado pela guerra do tráfico entre o Morro do Cabral e o Morro da Piedade, em Vitória. No fim da noite, a família de Adriano foi ao departamento médico legal para fazer a liberação do corpo. Violência, né, gente? O secretário estadual de Segurança Pública falou sobre esse crime hoje cedo. Pois é, o coronel Alexandre Ramalho confirmou que as mortes podem ter ligação com briga entre traficantes. A repórter Vanessa Calmon fala ao vivo sobre esse assunto. Olá, Vanessa, boa tarde para você.
Muito boa tarde, George. Boa tarde, Bruno, e a todos que acompanham o TN1. Exatamente, o secretário estadual de Segurança Pública disse realmente que ele acredita que esse crime tenha relação com a guerra do tráfico entre morros aqui de Vitória, principalmente ali naquela região entre o Cabral e o Morro da Piedade. O secretário de Segurança Pública mais cedo conversou com a imprensa e falou também sobre imagens de vídeo monitoramento que flagraram o momento em que os criminosos atiram contra o veículo. Vamos ver na matéria da Manuela Machado. A polícia analisa imagens das câmeras de vídeo monitoramento que devem ajudar a identificar os suspeitos dos assassinatos ocorridos neste domingo no centro de Vitória. Tudo indica que seja uma briga pelo tráfico de drogas na região do Moscoso e Piedade. Claramente nos parece uma guerra, mais uma guerra do tráfico localizado nessa faixa etária de 15 a 25 anos, com uma brutalidade, com uma violência extrema protagonizada por esses jovens que só enxergam o tráfico de entorpecente na sua frente. Nossa equipe foi até os bairros Moscoso e Piedade na manhã desta segunda-feira. Tentamos falar com a viúva de Adriano, mas ela entrou no veículo sem conversar conosco. Seguimos e, escoltados pela PM, tentamos falar com familiares de Kelvin, mas não tinha ninguém na residência que fica na escadaria Antenor Guimarães. Ainda de acordo com a polícia, após denúncias anônimas, militares foram na casa de Kelvin na manhã deste domingo e apreenderam uma pistola 380, R$200 em dinheiro e celulares. No momento da apreensão, Kelvin estava na praia com os colegas. A polícia militar recebe uma denúncia e ela vai averiguar, e na casa desse cidadão Kelvin havia uma pistola. Ele não estava em casa, ele estava na praia, esse material foi recolhido e apresentado à Polícia Civil. Então, antes do ataque, a Polícia Militar diligencia na casa do Kelvin e encontra uma pistola. De acordo com as investigações, os colegas passaram a noite na Rua da Lama, em Jardim da Penha. E por volta das 10 horas da manhã deste domingo, chamaram o mesmo motorista e seguiram para a Praia da Costa, em Vila Velha. Ficaram lá das 10 até as 4 horas da tarde. E quando saíram, já começaram a ser seguidos. E os disparos foram efetuados no centro de Vitória. É bom destacar que esse crime ele foi planejado, eles ficaram na Praia da Costa de 10 às 16, somente quando eles estão retornando para o Moscoso, no sinal emparelham um carro lado a lado e efetuam os disparos. Então foi um crime planejado. Os mais de 30 disparos mataram na hora o motorista Adriano Pereira do Amaral, de 39 anos. Kelvin Filgueiras, de 28 anos, chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Um outro rapaz está internado e apenas um jovem de 23 anos que estava no carona não foi baleado. O secretário de Segurança não confirmou os nomes, mas disse que 2 das vítimas tinham passagem pela polícia. Nós sabemos que um deles tem 2 mandados de prisão em aberto, mas eu não vou saber o nome. E eu sei que na casa do Kelvin, ontem, eles apreenderam uma pistola. Essa é a informação que nós temos. Diante dos crimes ocorridos durante essa semana na região do centro, o secretário garantiu que operações são realizadas com frequência. O que nós temos que identificar é o porquê. Tem ligação com o tráfico, é a guerra do tráfico efetivamente, mas as características que rondam essa ocorrência efetivamente nos levam a concluir que é a questão do tráfico. Pois é, esse jovem de 23 anos que saiu ileso desse ataque foi ouvido lá mesmo, no local do crime, e pode ajudar, claro, nas investigações. Mas outras informações não foram passadas pela polícia para não atrapalhar nesse momento. Assim como as imagens das câmeras de vídeo monitoramento que flagraram o crime. A polícia também não divulgou ainda essas imagens para a imprensa, também para não atrapalhar as investigações. Um outro jovem continua hospitalizado. E há uma suspeita também de que um desses jovens que eram alvos desse ataque seria um outro irmão dos irmãos Juan e Damião, que foram mortos no Morro da Piedade em março de 2018. Bruna e George, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Vanessinha, obrigada aí pelas suas informações. Daqui a pouco, Vanessa volta com mais notícias policiais pra gente. Vamos seguir aqui com o jornal, gente. Hoje faz uma semana da chacina da ilha, quando 4 jovens foram executados a tiros aqui em Vitória. Mais um suspeito do crime foi preso. O jovem de 18 anos se entregou à polícia esse fim de semana e já está na cadeia. Outro suspeito já havia sido preso na sexta-feira. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Cavalcante, outro suspeito de participar da chacina na Ilha Doutor Américo, em Vitória, foi preso após se apresentar à polícia. Ele se apresentou espontaneamente,
O advogado fez contato comigo nesta data, quando se apresentou e ajudou nas investigações. Está sendo encaminhado hoje ao presídio. Ele era um dos autores, estava na ilha, um dos autores estava no barco, naquelas imagens que tem eles saindo, eles voltando para Porto Santana. Na noite da última sexta-feira, a polícia prendeu Adriano Emanuel de Oliveira Tavares, de 22 anos, conhecido como da Bala ou Balinha. Ele foi o primeiro suspeito preso, acusado de participar da chacina. Segundo a polícia, 5 pessoas são suspeitas de terem participado da chacina. 2 já estão presas e as outras 3 já possuem um mandado de prisão. O delegado responsável pelo caso prefere não dar detalhes, como a motivação do crime, para não atrapalhar as investigações. No momento, a gente não pode entrar em detalhes para não atrapalhar a investigação, porém ele ajuda, ele fala a parte dele no crime, né? Logicamente, nós temos... essa investigação ainda está em andamento, então qualquer coisa que a gente fale nesse momento possa ser que atrapalhe as investigações. A chacina na ilha do Dr. Américo aconteceu na semana passada, no dia 28 de setembro. Yuri Carlos Souza Silva, de 19 anos, Wesley Rodrigues de Souza, de 29, e Vitor Alves, de 19 anos, foram mortos na ilha. Pablo Ricardo Lima, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma 5ª vítima baleada continua internada. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra as vítimas rendidas antes da execução. Neste outro vídeo, os criminosos aparecem fugindo da ilha de barco. A polícia, junto com a Capitania dos Portos, realizou uma perícia complementar na ilha em busca de vestígios que ajudem a elucidar o crime. E olha, em Cariacica teve baile clandestino esse fim de semana. Centenas de jovens se reuniram na rua. A festa, gente, começou no sábado à noite e só terminou na manhã de ontem. O baile do Mandela começou na noite deste sábado, no bairro Operário, em Cariacica. E durante a manhã, muita gente ainda curtia a festa. Durante a tarde, percorremos o bairro Operário. Ruas praticamente vazias. A lei do silêncio fez com que os moradores se calassem. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o Disque Silêncio do município recebeu apenas 2 denúncias neste final de semana referentes a bailes clandestinos. Uma aconteceu em Mucuri e outra no bairro Alzira Ramos. Nos 2 lugares, fiscais e policiais militares foram até os locais e acabaram com as festas. Mas aqui no bairro Operário, de acordo com a Prefeitura, o Disque Denúncia não recebeu nenhum tipo de denúncia. Por isso, não teve fiscalização. Já na semana passada, em Vitória, jovens dançam e aglomeram em plena pandemia. Quem vive no bairro Joana d'Arc conta que as festas têm acontecido nos fins de semana. Essa moradora gravou entrevista sem ser identificada. Ela falou dos transtornos causados durante os bailes na região. A gente tem que ficar catando casco de cerveja quebrado nos portões da casa da gente, pinos de cocaína, camisinhas no portão. Então, assim, é um desrespeito com os moradores. A cena se repete na conhecida Rua da Lama, em Jardim da Penha, também na capital. Bares e avenida lotados de gente. Carros de som, pessoas se aglomerando nos bares, enfim, usando as calçadas para urinar. A gente tem relatos aí diversos de uma conduta que não é nada sociável e, além disso, a gente está no meio da pandemia e as pessoas simplesmente não estão respeitando esse momento. Estão se aglomerando, estão, enfim, causando tumultos aqui na rua. Difícil, de novo, a gente mostrando essa situação. Sobre o baile no bairro Operário, a Polícia Militar informou que esteve no local. No entanto, como o evento acontecia em um local com apenas uma saída, não foi possível atuar para dispersar a multidão. Já a Prefeitura de Cariacica informou que promove ações de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar. Informou ainda que a população pode denunciar as festas pelo telefone 0800 2839 255. Esse telefone funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 6 horas. Aos finais de semana, ele funciona 24 horas.
Agora, Bruna, imagina você com um vestido branquinho assim, entrando na igreja para o casamento. Opa, tô querendo. É o seu sonho daqui Meu a pouco, sonho. né? Vamos falar com o Vinícius sobre isso, né? Agora, você imagina programar o casamento, pagar pelo serviço para registrar todos esses momentos e 2 anos depois não ter nenhuma imagem do dia tão esperado. É um sonho que vira pesadelo, né, gente? Esse caso não é único. Pelo menos 30 pessoas dizem que contrataram serviços de uma empresa de fotografia que não cumpriu o que foi prometido. Eu demorei 15 anos para casar. Para mim foi um sonho. Eu fiz o meu casamento dos meus sonhos e eu não tenho registrado. Não tenho nada do meu casamento. Demorei tanto, gastei tanto para isso. E eu não tenho nada do meu sonho guardado, nada, porque ela me tirou isso. Ela tirou o meu sonho de ter, pelo menos, registrado. Esta mulher foi vítima de uma empresa de fotografia. Ela pagou R$ 1.500 pelas fotos do casamento que aconteceu em agosto de 2018. E mais de 2 anos depois, ainda não recebeu nada do que foi contratado. Álbum, pôster, foto tratada, o CD com as fotos, eu não tive. Nada. E no dia que eu fui fazer as minhas pré do meu casamento, ela ainda deu uma desculpa que ela não poderia tirar essas fotos. Eu já estava com o cabelo já feito, maquiagem, tudo para poder ir no meio do caminho. E ela me ligou, mandou uma mensagem, mandando uma desculpa que ela não podia ir. Como eu reclamei muito, porque é tempo, é dinheiro, é tudo que a gente gasta. Aí não sei o porquê que ela ainda resolveu ir e tirou minhas fotos, mas eu não recebi. Assim como ela, todo esse grupo foi vítima da mesma mulher. Mais de 30 pessoas contrataram o serviço de fotografia e nunca receberam as fotos. Esse casal está esperando desde janeiro de 2019. Eu contratei ela para cobrir o meu evento de casamento. Eu paguei 2 vezes pelo serviço. Depois disso, ela me bloqueou das redes sociais, bloqueou o fotógrafo também. Acusou ele de estar roubando, né? Acusou ele de ser doido, que ele estava precisando de dinheiro e na realidade não foi isso que aconteceu. Além dos casamentos, pessoas que fizeram festas de aniversário e ensaios de gravidez estão na lista. Essa mãe já está há 3 meses tentando receber o que contratou. O pacote era de R$200, eu mandei dinheiro a mais ainda para o meu posto ser maior, entendeu? E não só eu, como só no nosso grupo são mais de 30 pessoas, que foi. Ela, assim, nem a fotógrafa, né? Ela pagou pelo serviço. A fotógrafa fez o serviço, perdeu o tempo, mas nem a fotógrafa sequer recebeu o serviço. As vítimas me passaram um contato dessa suposta golpista, né? Vamos tentar falar com ela para saber por que ela não está entregando o que foi prometido, né? O que foi acordado no contrato. Estou ligando aqui para ela agora, ó. Vou colocar no Viva Voz. O rádio está desligado ou fora da área de cobertura. Depois de algum tempo, consegui falar com uma das vítimas, que estava com a dona da empresa no momento da ligação. Até a polícia foi acionada, mas pela chamada, nada de explicação. Tudo bem? Você que é a dona dessa empresa? Sim, aqui é o Yuri Demuné, repórter da TV Tribuna. Queria saber por que essas mulheres, essas pessoas estão te acusando de não entregar o que foi combinado em contrato. Eu vou te passar meu telefone e eu converso com você. Então, eu já liguei no seu telefone e deu caixa postal. Pode fazer diferença falar agora ou depois? Anota meu telefone, por gentileza. Então, já tô com o seu número, já tentei fazer 2 ligações e você não me atendeu. Pode responder agora. Não, vou responder com a polícia. Chegando aqui, eu respondo com a polícia. Você não tem uma explicação para essa situação? Por que você não está entregando as fotos dessas pessoas? Você não vai responder? Se depende. Essa mulher é uma fotógrafa que já trabalhou como freelancer para a suposta golpista. Ela explica que começou a receber muitas reclamações dos clientes, mas nada podia fazer, já que as fotos eram enviadas para a dona da empresa. Segundo as vítimas, ela ainda usa diferentes nomes para não ser identificada. Pelo menos uns 4 nomes que eu já fiquei sabendo. E além disso, ela fala nomes diferentes, que o nome dela são vários nomes diferentes. Inclusive, ultimamente está usando o meu nome para algumas clientes. As vítimas pedem justiça. Meu sentimento é de revolta porque a gente vê que, infelizmente, ela ainda está agindo, né? Tem mais de 15 anos que ela está no mercado e nada acontece com ela. Nada acontece. Várias pessoas
né, tentando luta para realizar o seu sonho, paga por isso, né? E infelizmente a gente, né, é lesado dessa forma. Pois é, gente, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. E olha só, gente, como é que ficou esse carro do norte do estado. O veículo ficou assim após um capotamento. O acidente foi no interior de Nova Venécia. O motorista não foi encontrado no local, por isso não há informações do que teria provocado o capotamento. Os bombeiros foram acionados e após o combate às chamas, o carro ficou totalmente destruído. A pista ficou interditada nos 2 sentidos durante os trabalhos. Incêndio em apartamentos deixa moradores feridos em Guarapari. Vizinhos registraram o momento em que as residências estavam em chamas. O prédio fica no bairro Mutsaba. Pelo menos 2 apartamentos foram atingidos pelo fogo. Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas. As vítimas foram socorridas por populares e pelo SAMU. Uma perícia deve ser realizada para identificar o que provocou o incêndio. Um acidente na Rodovia do Sol matou um motociclista. Tiago seguia no sentido Guarapari e Vila Velha. Pois é, de acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida pelo carro de um PM que fazia manobra de retorno. O motociclista Tiago Ferraço vinha sentido Guarapari e Vila Velha e morreu logo após bater neste carro que fazia manobra no cruzamento. O acidente aconteceu por volta das 7h40 da manhã deste domingo, na Rodovia do Sol, na altura do bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. O motorista do carro branco é um policial civil de 67 anos que preferiu não gravar entrevista. Mas ele conversou com a nossa equipe e contou que fazia o cruzamento, ele seguia para o trabalho, quando tomou um susto com o barulho da moto batendo na traseira do carro dele. Segundo a Polícia Militar, o motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo. Amigos da vítima estavam muito abalados no local. Eles disseram que Tiago estava participando de um encontro de motociclistas em Guarapari e decidiu ir embora por causa do tempo fechado. Disseram ainda que Tiago tinha uma câmera GoPro no capacete e que deve ter gravado o momento exato do acidente. De acordo com a PM, a perícia deve analisar essas imagens. Cenas que, para Mike, poderiam ser evitadas se houvesse mais respeito no trânsito. Eu sou motociclista e sou motorista de carro, cara. Eu já vi muita coisa que é errado aqui, em vários trechos aqui da Rodovia do Sol. Muito motorista de veículo fazendo muita besteira. Inclusive, à noite aqui mesmo, isso aqui é um ponto de racha de carro aí. É uma loucura. Rita mora em Nova Ponta da Fruta e pede mais sinalização no cruzamento, que dá acesso ao bairro. Nós não temos uma passarela, nós não temos um radar para redução, porque os carros, os motociclistas passam em alta velocidade aqui. O último semáforo é lá no Centro Comercial Erina, depois só vai no pedágio. E a nossa entrada aqui para Nova Ponta da Fruta, nós não temos, igual Terra Vermelha, a Grande Terra Vermelha, uma passarela. Então, assim, temos senhoras de idade, senhores de idade, pessoas que passam com criança no colo aqui, à noite, a nossa iluminação, agora que se diz que está melhor, porque antes a gente nem tinha. Eu, professora, é triste eu ver uma situação dessa. Eu tenho que usar a lanterna do meu celular, ou meu marido vir com lanterna para poder atravessar a noite aqui. E olha, gente, apesar desse apelo que a gente acompanhou aí da moradora, a Rodosol informou que o trecho em que aconteceu o acidente conta com sinalização adequada, seguindo os manuais de segurança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT e as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Vale ressaltar que a concessionária já realizou estudos que demonstram que, de acordo com as normas vigentes, não é necessária a instalação de semáforo com faixa de pedestre, bem como a construção de passarela para a travessia de pedestres no trecho. Ressalta que é importante frisar que é de responsabilidade de todos respeitar a lei de trânsito, os limites de velocidade e as sinalizações, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente. Olha, vamos falar de volta às aulas, uma polêmica, né?
Olha, essa volta às aulas nas escolas particulares do Espírito Santo foi hoje. Em muitas unidades de ensino, o retorno está sendo de forma gradual para evitar a aglomeração dos alunos. Olha, George, nesse novo normal que a gente está acompanhando, tem novidade. Uma escola de Vila Velha, por exemplo, as aulas acontecerão também ao ar livre. Um quadro móvel foi colocado no pátio. A entrada hoje foi especial. Teve festa. Festa com protocolo de saúde, claro. Higienização das mãos, máscara no rosto e tudo o que é necessário para manter a prevenção contra a Covid. A Justiça do Trabalho autorizou a volta das aulas presenciais nas escolas particulares a partir desta segunda. Aqui nessa escola particular de Vila Velha, o total é de 20 turmas e tem mais ou menos 450 alunos. Nesse primeiro dia de aula, por assim dizer, apenas 30 alunos do ensino médio vieram para controlar direitinho o fluxo de pessoas, né? Mesmo assim, a galera não tinha como segurar a expectativa. Tava todo mundo super ansioso. Sendo bem emocionante, né? A gente já estava assim, torcendo para voltar logo, estava demorando. E tá sendo legal poder rever o pessoal, rever os colegas e voltar ao ritmo, né? Que não era a mesma coisa. Dá para matar a saudade, né? Dá para ter aquela sensação de meio que voltou ao normal. As salas estão bem vazias para manter o distanciamento. Parte da turma segue ainda pela internet, mas o legal é que todo mundo se vê e a matéria é passada do mesmo jeito. Os professores também estavam com saudade de ver a sala habitada novamente. A educação brasileira não pode parar, né? A gente sabe que a educação é a única coisa que muda um país, que muda a qualidade de vida das pessoas, que muda a cidadania. Então, a educação não pode parar. O retorno foi escalonado. Hoje volta o ensino médio, amanhã e depois o ensino fundamental e a educação infantil só na semana que vem. A gente separou justamente para fazer os ajustes que precisar, fazer para um dia seguinte, o outro dia, e receber e acolher cada segmento na sua individualidade. Além disso, no pátio da escola, há também uma novidade muito interessante. Um diferencial dessa escola é aquilo ali, ó, o quadro móvel, que nada mais é do que uma sala de aula ao ar livre. Todas as turmas vão passar por aqui em algum momento, em alguma aula. Isso impede que os alunos fiquem num ambiente fechado e confinado de uma sala de aula convencional. Agora é assim, é o novo jeito de estudar. Então é um novo desafio que a gente vai enfrentando, né? Mas quem entrou nesse mundo de professor sabe que todo dia é um desafio novo e é por aí. Eu espero conseguir, né, recuperar tudo e fechar o ano da forma como a gente está acostumado a fechar, né? Fazendo as provas normais, vendo todo mundo ainda, conseguindo ter um final do ano letivo bom. Pois é, apesar de tudo isso, é o que todo mundo espera. E a gente vai voltar a falar ao vivo com a Vanessa Calmon, que tem mais informações sobre essa novidade, sobre esse impasse das aulas. Vanessinha, é contigo. É isso aí, Bruna, George, voltamos então com você também, amigo do TN. Continua esse impasse em relação à volta às aulas, porque nem todas as escolas particulares retornaram também, viu? Algumas não retornaram porque ainda não saiu o resultado de uma pesquisa que elas fizeram com os pais dos alunos sobre esse retorno, e outras não retornaram porque aguardam a decisão de uma audiência que vai acontecer daqui a pouquinho, na tarde de hoje, com o Simpro, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, o Sindicato das Escolas Particulares e o Governo do Estado. Essa audiência, gente, é por conta daquela situação que aconteceu na semana passada, que o Simpro entrou na Justiça pedindo, então, que as aulas não fossem liberadas, e a Justiça, em um primeiro momento, acatou esse pedido do Simpro, mas logo depois o Governo do Estado recorreu e a Justiça, então, acatou o recurso do Governo do Estado e liberou as aulas para voltarem no dia de hoje, mas então nem todas as escolas particulares voltaram. E mesmo também com essa volta, a Justiça manteve o afastamento da aula, né, presencial dos professores com mais de 60 anos,
ou com comorbidades. Bom, na rede pública, a expectativa é de que as aulas retornem na próxima segunda-feira, no dia 13. Então, para falar sobre o retorno da rede pública, eu estou aqui com o secretário de Educação, Vitor De Ângelo. Muito boa tarde, secretário. Você já até me adiantou que parece que essa semana os professores vão poder retornar, já para ver como é que estão as escolas, as salas de aula. Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, no nosso plano de retorno às aulas presenciais, sempre esteve previsto para esta primeira semana, para essa semana anterior às aulas presenciais, uma semana dedicada ao acolhimento e ao planejamento por parte dos professores. Então, na medida em que a gente vai voltar no dia 13, essa semana, a semana do dia 5, está reservada para isso. Não necessariamente a semana toda, mas nesta semana as escolas, de maneira autônoma, poderão organizar o melhor momento, na melhor quantidade de dias, enfim, o que for mais conveniente para cada uma, para receber os professores, fazer essa acolhida, explicar quais são os protocolos, passar o vídeo de capacitação que nós elaboramos, fazer uma visita guiada às escolas para mostrar como é que a escola se preparou para isso, nesse tempo em que diretor e equipe gestora sempre esteve trabalhando, mas o professor esteve fora, trabalhando remotamente, então ele não viu a escola se preparar para isso. E o planejamento, né, sobre como é que serão as aulas daqui para frente, nesse modelo híbrido, intercalando um momento presencial e um momento remoto. Pois é, secretário, vai ser um retorno gradativo, né? Só fala mais uma vez para a gente, para reforçar, quem volta primeiro, depois de quanto tempo volta a outra turma? Então, depois dessa semana de acolhida e planejamento, começaremos no dia 13 com a volta dos alunos. Então, por etapas, ou seja, primeiro o ensino médio, depois o Fundamental 2 e, na sequência, o Fundamental 1. Aqui no estado a gente não tem matrículas da educação infantil. E em cada etapa dessa, a gente está pensando 15 dias para dividir. Metade vem numa semana e metade na outra. Então, a próxima semana, dia 13, e a seguinte é o ensino médio, porque vem uma parte do ensino médio no dia 13 e a outra parte na semana do dia 19. E da mesma maneira, na sequência, 2 semanas, metade Fundamental 2, a outra metade do Fundamental 2 e a outra quinzena, metade do Fundamental 1 e a segunda metade do Fundamental 1. Então, assim, aos poucos, por etapas, com revezamento, quinzena após quinzena, a gente vai trazendo os alunos que quiserem, né, de volta às aulas presenciais. Secretário, nós acompanhamos, né, o que aconteceu. Nós acompanhamos o que aconteceu na semana passada, né, que o Simpro entrou na justiça em relação à rede privada, pedindo o adiamento, então até mesmo não o retorno, né, esse ano. E nós tivemos a informação também que o Sindiupes também entrou na justiça pedindo então para que as aulas continuassem sendo realizadas de forma remota. Qual o posicionamento do governo do estado caso a justiça venha a acatar o pedido do Sindiupes? Na verdade, assim, a gente recebe com muita tranquilidade, muito respeito, porque eu acho que o Sindiupes, assim como o Simpro, estão no seu pleno direito de ingressar na justiça pedindo aquilo que eles consideram mais adequado. Mas da nossa parte, nós também estamos muito seguros da decisão que tomamos. Ela não foi tomada senão porque havíamos e acreditávamos nas razões que nós tínhamos e continuamos a ter. Então, uma ação na justiça, assim como um espaço na mídia, é sempre um momento de compartilhar essas razões que já foram, aliás, compartilhadas com o sindicato. Há uma diferença de opiniões a respeito dessas razões, mas a gente está muito seguro em relação a elas e acreditamos que a justiça acolherá os nossos pontos de vista. E caso venha acatar o pedido deles também, o governo ainda pode recorrer, não é isso? Pode, mas para nós, de qualquer maneira, imaginando que poderíamos viver um cenário em que as aulas não voltassem, a gente continuaria com o trabalho remoto. Então, se isso ocorrer, continuaremos com o trabalho remoto, mas entendendo que temos razões para voltar às escolas com aulas presenciais e compreendendo que o trabalho remoto é um substitutivo emergencial para as aulas presenciais, não é que não faça diferença voltar à escola presencial ou ficar remotamente. Se for possível voltar, e acreditamos que precisamos voltar, e é isso que estamos nos planejando para fazer, aguardando então a decisão da Justiça. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no TN1. E George, Bruna, ainda falando sobre essa questão do retorno às aulas, né? Hoje aconteceu então um retorno nas
nas escolas da rede privada, e isso movimenta bastante a Grande Vitória, o estado inteiro. Por isso também hoje ouviu-se muito dizer sobre a frota dos ônibus. O governo do estado afirma que colocou 100% então dos coletivos nas ruas e publicou inclusive uma portaria no último sábado falando sobre as pessoas que viajam em pé. Agora está liberado que ônibus, aqueles articulados que são maiores, podem viajar com até 25 pessoas em pé e os demais coletivos podem viajar com até 15 pessoas em pé. Hoje pela manhã nós acompanhamos toda essa movimentação com retorno então nas escolas particulares. Vamos ver na matéria. A segunda-feira da Dona Evanilda até que começou suave. É que o busão que ela pega cedo lá em Rio Marinho de Cariacica passou sem atrasos. Que beleza, hein? Demorou não para vir para cá, para terminar. Dona Evanilda, eu não sei se é isso, mas a partir de hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, a frota do sistema Transcol volta a funcionar em 100% aqui na região metropolitana. Inclusive, todo tipo de busão, tá? Até aquele com ar-condicionado. Isso não acontecia desde março, quando a pandemia começou. Na verdade, em função da volta às aulas, independente de que nós ainda estamos no processo de pandemia, foi avaliado, está tendo um crescimento do número de passageiros ao longo dos meses, claro, desde o início da pandemia, ainda não atingimos o número de passageiros pré-pandemia, ainda estamos com quase 40% a menos, mas mesmo assim resolvemos voltar a frota 100%. Desde que a pandemia começou e a frota diminuiu, o nosso repórter Luciano Rossetti até perdeu as contas de quantas reportagens fez sobre a superlotação em coletivos. Não é não, Lu? O coletivo parece uma lata de sardinha, cenário ideal para espalhar Covid. Mesmo com 100% da frota na rua, a gente flagrou ônibus saindo do terminal lotado com o passageiro em pé e sem esperança quanto às lotações. Continua montoeiro. Vai resolver não? Ainda não. E aí, secretário, será que agora o cenário muda? Nós nunca tiramos a quantidade de veículos conforme a demanda, conforme a quantidade de passageiros, para justamente manter o distanciamento. Mas nós precisávamos manter também, contar com a população para que não embarcasse nos ônibus e pudesse manter o distanciamento social. Nem sempre isso foi possível, nem sempre foi atendido este pedido. O governo do estado lançou na semana passada um aplicativo que aponta se os coletivos estão ou não cheios. Agora são 25 ônibus com essa tecnologia, mas até o final do ano devem ser 600 coletivos. Quanto aos ônibus com ar-condicionado, eles vão passar por medidas de segurança. 130 ônibus com ar-condicionado, eles são obrigados, eles não têm janela, então as janelas são fechadas, é diferente dos ônibus convencionais. E a partir disso eles têm que deixar o módulo renovação do ar ligado, que ele renova o ar interno do ônibus a cada 3 minutos. Então é uma regra básica e todo dia o filtro vai ter que ser higienizado nas garagens. E a volta de hoje, hein, Dona Evanilda? Será que vai ser suave também? Vamos ver a volta. Aí na volta vocês me entrevistam de novo para me falar. Pois é, gente, a gente continua então acompanhando essa situação dos ônibus, até porque a previsão de retorno às aulas na rede pública é na semana que vem, né? Então essa movimentação naturalmente deve aumentar ainda mais. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna, George. Tá certo, Vanessinha. Obrigada aí pelas informações. Agradece ao secretário também. A gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação, né? Volta às aulas, os ônibus acabam ficando mais cheios, não tem jeito. A portaria publicada no sábado permite passageiros em pé, mas nem por isso é para descuidar, né? Não é para virar bagunça. Gente, agora olha só essa história. Na última sexta-feira, a secretária de uma escola foi espancada por um ex-aluno do colégio onde ela trabalha em Viana. A mulher foi surpreendida por ele no quintal de casa, chegou a ser amarrada e torturada pelo suspeito. Maria de Fátima da Silva, de 44 anos, foi internada na UPA de Viana e teve alta na manhã deste sábado. Ela está com hematoma no rosto e também pelo corpo. Maria de Fátima saiu muito abalada e preferiu não gravar entrevista neste momento. Segundo familiares e amigos dela, ela é secretária aqui do CAIC, do município de Viana, e o suspeito estudou na escola em 2017 e 2018. Por isso que ela chegou a atendê-lo no portão de casa, mas nunca imaginava ser agredida e ameaçada de morte por ele. O irmão da vítima, que mora no mesmo quintal dela, contou que o suspeito pediu água no portão
Isso por volta das 7 horas da noite desta sexta-feira. Maria de Fátima o atendeu e quando foi dar comida aos gatos, foi surpreendida com o agressor no quintal. Ele logo deu um soco no rosto dela. A partir deste momento, ela começou a ser torturada por ele. Ela falou com ele que não podia, que era propriedade particular, para ele sair. Tipo assim, dispersou um pouco e ela entrou. Só que ele não foi embora, ele voltou e ficou esperando. Aí ela tem os bichos dela ali, os gatos. E ela, na hora que ela saiu para tratar dos gatos, ela foi já recebeu um soco. Ela viu que ele estava ali e começou a agressão. Aí ela tentou se defender, mas ele conseguiu amordaçar ela, amarrou os braços com arame, os pés com a corda. Aí minha filha escutou ela gritando socorro e foi ajudar. A Guarda Municipal de Viana foi acionada e conseguiu prender o agressor de 25 anos. A guarda de trânsito veio, eles entraram lá, aí pegou, ele fugiu pro terraço, aí a guarda conseguiu pegar ele lá em cima. Eu tive com ela, conversei um pouquinho que ela conseguiu falar, só que ele ia matar ela. Foi isso que ela falou, que ele estava tentando enforcar ela com fio de extensão. Ela falou que é ex-aluno da escola. Que história, né, gente? Quanta violência. Esse jovem de 25 anos, identificado como Daniel Severo da Silva, foi levado para a delegacia. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um capotamento no norte do estado. Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos, foi lançado para fora do carro e morreu na hora. Ele teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga Colatina a Linhares. Mas as causas não foram divulgadas. Uma mulher também estava no carro. Ela foi socorrida com ferimentos graves e levada para o hospital do município. O corpo do motorista foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Batida entre carro e caminhão mata 2 pessoas na região serrana do estado. O acidente aconteceu na BR-262, em Conceição do Castelo. As vítimas estavam nesse carro que ficou destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser resgatadas. Os nomes não foram divulgados. O motorista do caminhão não ficou ferido. E um casal de golpistas que agia no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro e em São Paulo foi preso em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Que chique, né? A gente mostrou esse caso aqui no jornal na semana passada, gente. A dupla anunciava produtos eletrônicos na internet, recebia o dinheiro das vítimas e não enviava a mercadoria. Agora a polícia investiga se outras pessoas faziam parte da rede criminosa. Rafael Rodrigues Nunes foi preso na última sexta-feira num apart-hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. A esposa Maria Carolina Mazon Leite da Costa também foi detida em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça Capixaba. O Rafael ele foi localizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, num apart-hotel de luxo. No local, a Polícia Civil do Rio deu cumprimento à prisão dele, conduziu também a esposa dele. O delegado conseguiu representar no plantão judiciário pela prisão temporária dele também e da esposa. Então, ambos foram presos e encaminhados para o presídio. Rafael é acusado pela polícia de aplicar golpes. Ele anunciava vendas de produtos eletrônicos de alta tecnologia por preços abaixo de mercado. Alegava que tinha um irmão na Receita Federal e assim conseguia valores baixos em razão dos produtos serem fruto de leilão extrajudicial. Eram venda de produtos eletrônicos de alto padrão. E como ele fazia meio que supostos conjuntos, a pessoa então iria adquirir aparelho telefônico, relógio, computador, no total poderia chegar a valores altos. Tivemos vítimas de 25, 26 mil reais. A ousadia era tanta que Rafael fazia como vítimas pessoas conhecidas e até amigos de infância. Apesar do Rafael utilizar a internet, principalmente as mídias sociais, principalmente Instagram, Facebook, para anunciar seus produtos, a maioria das vítimas eram pessoas conhecidas deles, pelo menos as que nos procuraram até agora, e a gente verificou que até um amigo dele foi o último a cair no golpe no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que conheciam ele da infância, da adolescência, ou até mesmo eram conhecidos recentes dele. A questão é que a polícia continua recebendo outras denúncias de novas vítimas. As investigações apontam que possam existir outras pessoas envolvidas, formando assim uma rede criminosa.
Agora nós vamos iniciar esse momento de investigação desses casos novos que estão surgindo e a possibilidade do envolvimento de outras pessoas junto a ele. Recebemos até denúncia anônima narrando esse fato de outras pessoas envolvidas. Olha, quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, deve entrar em contato com o Disque Denúncia 181. A seguir, você confere aqui no seu TN1, 7 meses de coronavírus no Espírito Santo. O TN faz uma retrospectiva do período e mostra como o capixaba vem enfrentando a doença. O flagrante do momento em que um caminhão derruba cabos de telefonia. A fiação elétrica também foi atingida e pegou fogo. Jovem de 17 anos assassinado a tiros em Cariacica. Morre a nutricionista que teve o corpo queimado após a explosão de uma churrasqueira em Cariacica. Foi durante uma cavalgada, hein, gente? Outras 3 pessoas também se feriram. Começa a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. A gente já volta. E agora, gente, uma notícia muito triste. Morreu hoje cedo a nutricionista que estava internada desde o mês passado após a explosão de uma churrasqueira em Cariacica. A morte da jovem de 25 anos foi confirmada pelo pai à nossa produção. Thalita Silva estava em uma cavalgada em um rancho no bairro Bubu quando houve uma explosão na churrasqueira. Além da jovem, outras 3 pessoas também ficaram feridas. A nutricionista teve 50% do corpo queimado e foi socorrida para o hospital Jaime Santos Neves. Diante da gravidade dos ferimentos, ela precisou passar por uma cirurgia de amputação do pé. Hoje cedo, Thalita apresentou piora no estado de saúde e acabou não resistindo. O evento em que vitimou Thalita não tinha autorização para acontecer. Cerca de 1.000 pessoas estavam no local. Nós não conseguimos saber como estão as outras vítimas da explosão. Meu Deus, que tristeza dar essa notícia, né? Eu também conversei com o pai dela lá na época. A gente passou tanto aí essa notícia, né? E dar a notícia da Thalita agora. Força aí para a família agora, né? Que a polícia também investigue, continue investigando esse churrasco que aconteceu nessa cavalgada aí, para ver sobre essa questão aí das responsabilidades disso daí. Exatamente, não tinha autorização para acontecer esse evento, né? Exatamente. Olha, pessoal, há exatos 7 meses, no dia 5 de março, foi confirmado o primeiro caso de Covid no Espírito Santo. Bruna, de lá para cá, uma rotina completamente mudada, jamais imaginada por todos nós, Com certeza, a gente teve que se afastar de quem a gente ama. Enquanto uns podiam ficar em casa, outros enfrentavam a rua com os protocolos de segurança, claro, mas seguiam. Como foram esses 7 meses? E hoje, como estamos? Vamos ver na reportagem de Vanessa Calmon. 7 meses do novo normal. Em um cálculo rápido, são aproximadamente 28 semanas, 210 dias. No dia 5 de março deste ano, o estado recebia a notícia que ia mudar totalmente a realidade do capixaba. Estava confirmado o primeiro caso da Covid-19. Não tem que ter pânico, tem que se cuidar, tem que ter prevenção. Qualquer sintoma, procurar a unidade de saúde, tem os nossos hospitais de referência, nós temos um plano de contingência. Então é isso que a gente precisa de ter. Os cuidados, a cautela, com equilíbrio, sem pânico, para que a gente possa enfrentar esse vírus que tem causado muito transtorno para as pessoas. A corrida para ações de combate ao novo coronavírus começou com a chegada dos primeiros kits para a testagem da doença nos pacientes sintomáticos. O Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, foi intitulado como referência para o tratamento da Covid-19. Naquele momento, 2 coisas estavam acontecendo. A primeira é um remanejamento de leito, que era mais importante, né? Por isso o Estado do Espírito Santo, por exemplo, não teve leitos de campanha absurdamente, né? Igual o Estado de São Paulo montou 4.000 só na cidade de São Paulo. Então esse remanejamento de leitos foi muito importante naquele início, para dar retaguarda aos indivíduos que estavam trabalhando na UPA, no pronto-socorro, quem estava no SAMU, eles tinham onde colocar esses pacientes. Mais do que isso, em relação a gastos, né? Então a gente começou a se preocupar muito mais com equipamento de produção individual do que com compra de antibiótico, por exemplo. Muito mais com material de intubação, as medicações que precisavam para intubar o indivíduo, do que com um curativo, por exemplo. Então mudou um pouco da dinâmica em relação à compra. E mais do que isso, e talvez mais importante, a educação do profissional, né? É uma doença, aquele jargão, né? Nunca antes vista. E aquilo era uma verdade. Era uma doença infecto-contagiosa que passava por contato, que a gente tem alguns, influenza, tuberculose. Mas nessa velocidade, nessa magnitude, a gente não tinha. Então, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fono, TO,
todo mundo precisou se readequar ao modo de pensar a saúde, em como não só proteger ao próximo, como se proteger. Afinal de contas, a gente estava na linha de frente. Mas a preocupação maior era com o comportamento da sociedade. Uma mudança drástica e rápida era primordial para diminuir a velocidade da transmissão. O governo logo decretou estado de emergência. As aulas em todo o estado foram suspensas. Os shoppings foram fechados, assim como as academias. Todos os eventos foram cancelados. O pedido era um só: fique em casa. O medo coletivo provocou reação de pânico em muita gente. A corrida para comprar álcool 70% fez o produto sumir das prateleiras e triplicar de preço. Os supermercados lotaram de gente tentando comprar comida para estocar em casa. Até medicamentos faltaram nas farmácias. Ninguém sabia por quanto tempo viveríamos em quarentena. Um mês se passou. O estado registrava a primeira morte. Um homem de 57 anos, com comorbidades, que procurou atendimento no Jaime, mas não resistiu. No dia em que foi registrada a primeira morte, passou a ser obrigatório o uso de máscara para quem saía às ruas. Mas, infelizmente, muita gente desrespeitou essa orientação. E os casos aumentaram muito. 2 meses depois, no mês de junho, o Espírito Santo já batia a marca de 13.700 casos confirmados e mais de 600 pessoas já haviam perdido a vida. O estado enfrentava um dos piores momentos da pandemia. Uma coisa é você falar para mim assim, perdi meu avô, que era hipertenso, diabético, obeso, revascularizado, já tinha amputação e tinha 98 anos. Beleza, ele foi embora. Outra coisa era você falar para mim assim, perdi minha mãe, que tem 55 anos de idade, não tem doença absolutamente nenhuma e porque foi no supermercado, pegou a doença e foi embora. Algo evitável, algo que se ela estivesse usando máscara, se ela tivesse lavado as mãos, se tivesse distanciamento, se tivesse um raciocínio no supermercado de entre X pessoas por tempo, ela não teria morrido. Isso que doía. Homens, mulheres, idosos, jovens. O soldado Roncone, de apenas 29 anos, policial militar, saudável, estava entre as vítimas. Depois de perder o filho para a doença, a mãe fez questão de agradecer aos profissionais da saúde que cuidaram de Jean. Aliás, nessa pandemia, conhecemos verdadeiros heróis da vida real, que abdicaram muitas vezes da própria família para cuidar das pessoas que amamos. E falando em solidariedade, atitudes solidárias não faltaram na quarentena. Jovens fazendo compras para os idosos que não podiam sair de casa. Serenatas de aniversário para celebrar a vida, charreatas para a chegada do tão esperado bebê da família. E para matar a saudade de quem estava longe, seja em casa ou em tratamento no hospital, a tecnologia foi essencial. Olha lá! Oi, Dona Maria! A pandemia afetou a economia, quebrou muitas empresas, deixou muita gente desempregada. O capixaba se reinventou. O TN criou o quadro Classificados para ajudar a divulgar os novos empreendedores e choveu criatividade. O quadro ajudou muita gente. Minha participação no quadro da TV Tribuna contribuiu em muito para alavancar as vendas, aumentando o número de clientes. Há 2 meses, os números da doença vêm caindo aqui no estado. No mapa de risco, quase todos os municípios entraram para o risco baixo. Aos poucos, as atividades estão voltando. O comércio reabriu as portas sem restrições. Os shoppings também. As academias e áreas comuns dos condomínios. Mas ainda é preciso tomar cuidado com a sensação de normalidade. Não podemos esquecer o que vivemos nesses 7 meses. Ainda há muita luta pela frente. Só tem um jeito de a gente resolver isso tudo: educação. O distanciamento ainda é necessário, o uso da máscara na grande maioria do tempo é necessário e a gente fazer o uso do álcool em gel ou da lavagem de mãos ainda é necessário. Isso é o que o mundo usou nos grandes países que controlaram a doença. Infelizmente, esse faz parte do nosso novo normal. A gente viu essa retrospectiva, mas a pandemia não acabou, viu? A gente aproveita para saber como é que anda a situação da doença aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registradas 8 mortes pelo coronavírus aqui no estado e 552 casos foram confirmados. Desde o início da pandemia, são 134.296 pessoas infectadas, 123.557 recuperadas
e foram registrados 3.580 óbitos pela doença. Câmeras de segurança no centro de Vitória flagraram o momento em que um caminhão derruba cabos de telefonia. A fiação elétrica também foi atingida e pegou fogo. Foi na tarde de sábado na Avenida Jerônimo Monteiro. O caminhão passa e atinge os fios de um poste. Por pouco, um carro de passeio não foi atingido. Em seguida, um curto-circuito acontece e os fios da rede elétrica pegam fogo. A EDP foi acionada e conseguiu evitar que o transformador fosse atingido pelas chamas. Por 1 hora, técnicos trabalharam no local e restabeleceram a energia dos moradores da região. Gente, em Cariacica, um jovem de 17 anos foi morto a tiros. Foi no bairro Lindolfo Cipreste. O adolescente de 17 anos foi atingido por vários tiros e morreu na hora. O crime aconteceu na tarde deste domingo, na rua Lindolfo Cipreste, em Cariacica. Moradores não gravaram entrevista e disseram apenas que a vítima não era da região. Uma tia do jovem foi ao local, mas também não quis falar sobre o crime. Uma moradora disse apenas que ouviu aproximadamente o barulho de 30 disparos e que o jovem não era ali da região. A polícia ainda não tem pista do suspeito e segue investigando o caso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar, deve denunciar através do 181. Olha, o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. Como a Manuela disse, as denúncias podem ser feitas pelo 181. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil em todo o país. Crianças de até 5 anos de idade devem tomar a dose. A vacina é aplicada nas unidades de saúde até o dia 30 deste mês. As autoridades em saúde alertam que é importante levar os pequenos para que sejam imunizados mesmo com a pandemia. Também começou hoje a campanha nacional de multivacinação, que é destinada às crianças e adolescentes menores de 15 anos. Devem tomar as doses quem não foi vacinado ou quem está com um cartão de vacina incompleto. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 12 milhões de crianças nessa faixa etária. A meta é imunizar 95% desse público. Eleições 2020, vamos ver hoje os candidatos à Prefeitura de Cariacica. Adilson Avelina, PSC, Bia Biancardi, PMB, Célia Tavares, PT, Celso Andreon, PSD, Dr. Heraldo Lemos, PCdoB, Dr. Elcio, PP, Dr. Mota, Democracia Cristã, Euclério Sampaio, do DEM, Joel da Costa, PSL, Marcos Bruno, Rede, Professor Saulo, PSB, Sandro Locutor, PROS e Subtenente Assis, PTB. Lembrando que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. No próximo bloco você vai ver, aves silvestres são apreendidas na BR-101. Tinha até filhotes ainda dentro do ninho. E a mudança no tempo em todo o estado está fechado com nuvens carregadas. A gente já volta um instante só. São apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Viana. Os 6 pássaros e 3 filhotes foram encontrados durante uma fiscalização na rodovia. Estavam no porta-malas e debaixo do banco do veículo. Os filhotinhos ainda estavam no ninho, dentro de uma sacola plástica. De acordo com a polícia, todas as aves não possuíam anilhas do IBAMA ou qualquer tipo de autorização do órgão competente. Os 2 homens que estavam no carro e os pássaros foram encaminhados para a delegacia de Cariacica. Agora, 1h03, vamos para o nosso giro de câmeras, Bora. Jorge. Vamos começar ali pela Praça do Papa. E que mudança de tempo, hein? Nossa. Que tempo louco, tava um calorão, agora o fim de semana aí já foi de tempo fechado, depois de dias de sol, com esse calor intenso. A semana começou, olha aí, dá até para perceber nas imagens, com nuvens carregadas e chuvas rápidas em alguns momentos. Dá só uma olhada em como é que ficou o céu hoje, mais cedo. Olha aí. Bem fechado, né? Em cima da terceira ponte, essa foto foi tirada. Olha aí, que tempo carregado. Né? Essa imagem. Bom, agora vamos para onde, gente? A imagem ao vivo, outro ponto da cidade. Imagens da Avenida Beira Mar, aí na região do antigo Aquaviário.
A previsão indica que o sol aparece em alguns momentos e apesar aí desse tempo, a sensação de abafamento, o calor continua, tá? Calorão danado, abafado pra caramba. Vamos para outro ponto da cidade, imagens ao vivo da Reta da Penha. Esse calor, gente, segue mais intenso nos extremos da cidade. No norte capixaba, os termômetros registram 35 graus. No sul, 34. Vamos mudar aí de imagem, imagens de Camburi aqui em Vitória, temperatura entre 23 e 31 graus. Amanhã a previsão é de sol e bastante calor. Não é? Agora à tarde também a gente está vendo essa mudança. Eu achei que o domingo ia fazer um solzão. Eu também achei. Vi aquele tempo, fiquei até meio tristinho. Não é o dia que a gente pode curtir para ir na praia. O tempo fechou, ficou enferruscado. É, enferruscado, como diz o seu pai. É isso aí, a gente que lute. Cor de sabonete também. Hoje você não está de cor de sabonete. Hoje eu não estou de cor de sabonete, você está gente. Cor de noiva, Cor né? de noiva, é um sinal, hein? Quem entendeu, entendeu. Pegou no ar. E a gente que lute para entender esse tempo maluco, hein? Porque vai variar bastante, mas vamos seguir firme. O jornal está terminando, gente. Beijão, boa semana pra gente. Amanhã te esperamos aqui. Isso aí, gente. Obrigado sempre pela companhia de vocês e pela audiência. A gente espera amanhã ao meio-dia. Até lá. Beijo, tchau.